meu nome é Marcelo Zarski e hoje eu vou descobrir sobre qual disco que a gente vai falar agora, porque eu não sei. Isso aí. Massa! Eu vou Meu deixar... nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e música é tudo. Vambora! A gente trouxe aí o Márcio. Para quem não conhece e quer saber, tem uma outra conversa que ele fez com a gente sobre música e sociedade. Ouve lá também. Márcio, boa noite. Se apresenta aí para a turma. Boa noite, gente. Meu nome é Márcio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Frater Goya. É um prazer enorme estar aqui com vocês dois. Que honra espetacular. Quem sou eu? Pô, isso é só gente boa. E, brigadão. Sou baterista, músico. Já falei isso na outra lá, mas tem que falar que eu sou baterista e músico porque vai ter sempre um guitarrista falando baterista é o melhor amigo do músico. Mas tudo bem, a gente entende a inveja. A gente é especial para comunicação. Valeu, gente. Obrigadão, cara. Então, a gente convidou o Márcio para estar falando especificamente de um disco que ele mostrou pra gente agora ali. Que eu não... a gente vai falar isso depois da vinheta, obviamente. Beleza, mete bronca. Então vamos lá. E aí, Márcio, qual que é a parada? Cara, esse disco aqui é o Creatures of the Night, do Kiss. Esse disco, ele é básico pra mim por inúmeras questões, não só a questão musical, mas é um momento, que foi um momento que eu comecei a descobrir de verdade que eu queria tocar alguma coisa, que eu queria participar da produção da situação. O Kiss veio aqui no Brasil em 83, né? Foi aquela febre, aquela coisa toda, e num momento horrível pra banda, né? Os caras estavam mal lá fora, a popularidade indo embora. Os últimos 2 discos que eu me amarro, ninguém gostou. E aí eles vieram com uma proposta mais pesada. Eu até então estava ouvindo, me amarrava em Beatles, curtia aqueles vinis em coletânea que todo mundo comprou naquela Hit Parade 1, Hit Parade 2, Hit Parade 3 que tinha na época. E quando eu comecei a sacar o Kiss, quando eu ouvi o primeiro disco, foi esse, o Creatures of the Night, eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E vale lembrar também, né, Márcia, que quando eles vieram pro show, eles tiveram instrumentos roubados no aeroporto. Teve um monte de situação aí que culminou que o Kiss levou 11 anos para voltar pro Brasil, né? O Gene Simmons não curtiu muito a ideia de vir para cá, não. Que nem o Ozzy. O Ozzy também, quando veio para cá, aliás, ele não se amarra muito de vir para cá, não. Mas foi uma febre, né, cara? A abertura aqui, teve a abertura do Erva Doce, meu querido amigo Roberto Lee. Já fez a festa dele, já tá em outro plano. E não fui a esse show, porque era muito moleque, mas foi o disco que me fez querer tocar. Tanto que eu pedi, pai, me dá uma guitarra. Não sei. Não vai ganhar uma guitarra. O mais engraçado foi que, sei lá, 5 anos depois eu ganhei a bateria. Bem, eu acho que tava na minha órbita, né? Legal. E o que... Mas eu gosto de Kiss, cara. Vou confessar que eu gosto bastante, mas eu nunca escutei assim discos inteiros, pontuais. Eu sou aquele ouvinte do Kiss que escutou o Greatest Hits, sabe, tá ligado? Tipo assim, as músicas mais conhecidas. Eu ouvi um disco inteiro que eu lembro, que é o primeiro, é o Hotter Than Hell, o primeiro. O primeiro é o Kiss é mesmo. Kiss mesmo? Qual que tem... Não, é o Dress... Não é o Dress It To Kill, não. Não, esse não é Hotter Than Hell? Vou lembrar. Mas eu escutei o primeiro, eu achei bem diferente do que eu tinha ouvido de depois. E eu escutei aquela volta deles no Psycho Circus, sabe? O Psycho Circus foi quando eles voltaram a usar máscara. Então. Que eu achei bem interessante, assim, e tal. Mas eu conheço bem pouco, cara, assim, tipo, pra falar de um disco mesmo, sabe? E falando desse disco aí, eu tava... Peraí, deixa eu só concluir aqui, Goya. Eu tava pesquisando aqui, porque eu falei, nossa, que música que tem nesse disco? Aí eu conheço, I Love It Loud, só. Isso. Que acho que todo mundo conhece.
Assim, né? Não, você deve conhecer a War Machine também. Pode ser, cara, por nome eu não vou lembrar. Ah, tô ligado. Sim. Outro clássico, né? Sim. Mas tipo assim, esse disco que você falou, pô, você quer tocar e tal, mas o que ele tem de especial além disso? Desse momento nostálgico pra você, de você tocando, de você ouvindo? Tipo assim, falando do geral do disco, né? O Goya queria falar, desculpa, Goya, eu cortei aquela hora. Já perdi o fio da meada. Não, na verdade é que justamente esse disco Creatures of the Night, ele tem, né, 2 edições, uma com eles com essa foto mascarada e uma sem, né? E foi onde eles saem do período mascarado deles, né? Ele marca o começo, né? É o último disco mascarado deles. Depois eles vêm com o Lick It Up. Que esse disco também foi uma tentativa de volta o Roden Hell II, né? O disco de volta deles, depois de uma tentativa de... Eles tentaram até fazer um disco progressivo, né? Que é o The Elder. Que é um baita disco, tem músicas espetaculares. Eles sempre tiveram essa onda de as pessoas acham que a gente não sabe tocar. Uhum. Então vamos fazer um disco mostrando que a gente sabe tocar, que a gente aprendeu pelo menos, né? Porque no começo não sabia mesmo, não. E aí eles fizeram The Elder, que é um descasso, só que, bicho, como pro Gene Simmons o que importa é a venda, não deu muito certo. Uhum. Mas o que me chamou a atenção nesse disco, cara, foi, pra mim, uma roupagem toda nova em relação ao som dele. Você pega a introdução de I Love It Loud. Aquela batera é uma parada fenomenal, cara. Que som de batera o camarada tirou ali. Uhum. Era um reverb de uma catedral gótica, uma parada bizarra, assim. E ele trazia guitarras mais pesadas do que eu estava acostumado até então. Uhum. Esse foi o portal de entrada para eu começar a ouvir coisas mais pesadas. Foi o Creatures of the Night. E eu sempre achei o Kiss, depois lá de conhecer mais, eles têm uma narrativa melódica, para mim, que tem muita semelhança com Beatles. Assim, claro, mantendo a distância enorme entre os dois, Uhum. mas a narrativa, a melodia deles é criativa, conta uma história. Não é uma melodia jogada de graça, assim, os caras pensam na composição. Isso, cara, fazia toda a diferença para mim. Por isso até que eu gosto dos discos que menos gosto, que o pessoal menos gosta deles, que é o Unmasked e o Dynasty. Uhum. Eu acho que é uma maturidade de composição ali absurda. Já é menos rock and roll, é mais pop, mas os caras estão voando ali, em termos de melodia. E porra, quando eu comecei a ouvir, eu tinha 10 anos de idade. Todo o universo que envolvia a máscara, a capa, tinha uma lenda na capa do disco, que se você botasse a cabeça dentro da máscara, você via os olhos brilhando. Então, bicho, tudo isso na época me fez cara, tem um circo aí, né? Tem um mercado, tem um circo funcionando aí que eu desconheço. Uhum. Como eu faço para brincar disso? Que massa. Eu nunca imaginei ser sideman, eu sempre quis ser o cara da frente, o popstar, o famoso. Depois que você vira baterista, você já você entra numa situação mais tranquila, você já fica mais você já aceita mais a situação. Nem tanto, né? Montei uma banda cantando. E aí, cara, o... Como é que é? Nights in Satan's Service. Eu reclamava. A lenda dos pintinhos, que nego pisava nos pintinhos. A roupa, aquela bota de cara de dragão do Gene Simmons é uma parada que eu achava muito legal. Sensacional, cara. Acho que aqui no Brasil eles foram os caras que mais mostraram o glam rock, não é? Por causa dessas paradas aí, né? E o pior é que associaram o Kiss ao glam rock, que de glam não tinha nada. Eles ficaram glam depois do Lick It Up. Porque foi ali que o Kiss começou a dar uma subida, né? Começou a voltar a ser uma banda gigante. Né? Foi o Lick It Up, depois foi qual?
o Animalize, já tinha, né, suas roupinhas de zebrinha, de oncinha, aquela coisa toda. Mas ali o Kiss voltou, né, aquele clipe de Forever na MTV, foi uma parada que né, explodiu o Kiss. Então, eles me atraíram por causa dessa coisa do peso, do circo, da roupa. Eu, desenhista, sempre gostei de desenhar, né? Acabei fazendo desenho industrial. E era o cara que eu mais desenhava. Vendo aula é ótimo. Aí em sala, a aula rolando, eu desenhando a máscara do Gene Simmons, amarradão, desenhava guitarra. Falei, porra. Não tinha muito problema, não. Pô, eu tava vendo aqui, cara, tô com uma cola aqui na internet. Tem umas músicas, cara, tem o Vinnie Vincent gravando guitarra numas músicas e o Robin Ford, manja o Robin Ford do blues? Sim, sim, gravou, cara. Eu falei, caraca, os caras aqui. Esse disco, o Creatures of the Night, ele foi gravado por todo mundo, menos pelo guitarrista que aparece na capa. Pois é, né, que é o Ace Frehley, né? É verdade, ele só participou como membro criativo, mas não tocou. Era contrato ainda. Ele saiu fora depois. Ele já estava no processo de sair porque ele já não estava curtindo a onda pop da banda. E além do que, tinha questão do alcoolismo, ele já não estava muito feliz. Porque o Peter Criss, que era o batera, já tinha saído também. Que eram os dois mais próximos. Né? Entendi. E esse disco foi gravado por... Cara, até o Eric Carr, que é o batera, gravou baixo. Eu vi aqui, cara. Eu falei, caraca, mano. Cara, ele gravou, acho que é Still Love You. I Still Love You. Cara, bicho, é impressionante, mano. Eles são como um quarteto, mas não tem quarteto nenhum. Que loucura, né? É uma empresa, né? É uma empresa, e eles sabem disso, eles têm sempre companheiros, sempre parceiros de composição que não são a banda. Fulano de tal traz uma canção, eles trabalham juntos, fulano de tal. Então eles desenvolveram uma empresa com gente que trabalha cooperativamente para aquelas 4 figuras ali. Entendi, cara. E esse disco é uma prova disso, né? Esse disco é todo mundo gravando tudo. Menos o guitarrista, né? Cara, você falou do vocal, né? Do senso de melodia do vocal deles. É uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu ouvi Kiss a primeira vez, eu só vi a imagem. Eu não tinha ouvido ainda, né? Quando eu vi a imagem, eu tinha um pensamento totalmente diferente do som. Porque eu já conhecia, por exemplo, King Diamond, por exemplo. Sim. Que é outra vibe. Aí eu falei, deve ser mais essa pegada mais Doom, assim, né? Porque eles todos mascarados, pá. Aí eu ouvi e era rock and roll, cara. Era tipo classicão. Eu falei, eita porra, né? Assim, falei, caramba, né? O Destroyer é um clássico de rock clássico. Sim, cara. De rock clássico. E realmente, os vocais, cara, eles chamam até... Todo mundo canta, né, cara? O backing vocal é muito forte. A voz do Paul Stanley é muito, muito forte. A voz do Gene. Todos eles, assim, cara... é bem diferente da imagem que os caras passam. Aí, falando de imagem, cara, assim, eu vou fazer um paralelo aqui agora. Porque, por exemplo, bandas que usam máscara, né? Kiss, Secos e Molhados, o próprio Slipknot, e a galera ama, né? Tipo, todas essas bandas. Aí, o Alice Cooper, né? O Alice Cooper, aquele outro cara que era antes do Alice Cooper, que se pintava também, ficava com as cobras no palco. Eu esqueci o nome dele. Puta, eu não vou lembrar. Eu vou achar depois ali. Mas onde eu quero chegar é tipo assim, tem uma banda atual fazendo isso que é o Ghost, né? Eu adoro Ghost. Sim. Cara, mas como essa banda é criticada, cara? Tipo assim, tem uma galera que ama Ghost e a galera que odeia Ghost. É tipo assim, é 880. Aí eu falei, as questões, tem até um amigo nosso, o Arildo, que é um baixista, que é um brother nosso, que ele fala, os caras... quer falar do diabo, fica lá usando as máscaras, as músicas tudo bonitinho, não sei o quê. Eu falei, cara, você gosta de Kiss? Os caras se maquiavam tudo, cara. Você tá falando o quê? Escuta a música dos caras, hein? Porque o Ghost tem uma proposta de ser uma banda... É uma proposta de ser um teatro, vamos dizer assim, ali, a história ali e tal. É bem teatral, né? E a música é um rock mais pro lado psicodélico, né?
do que, não psicodélico, mais de boa, vamos dizer assim, do que um Doom, né, cara? Você vê lá as guitarras, é super simples, me chama atenção pra caramba as melodias vocais, assim, eu acho bem interessante. É música que fica na cabeça, é grudento, né, assim. Eu também não sou muito fã de Ghost, mas não por essa questão, assim. Mas eu acho que o Ghost traz, assim como o Kiss traz, uma coisa do rock para você se divertir, cara. Exato. Não precisa trazer mais nada. É você se divertir pela diversão e não discurso tal. Você tem outras bandas para fazer isso para você. Sim. Nada impede que você use. Música sem compromisso. Exato, você se divertir, cara. É festa. Você não precisa ser Rage Against the Machine. Rage Against the Machine é bom demais. Mas vai ouvir o Kiss, vai se divertir de outra forma. Isso depende do teu momento, depende de onde você tá. E o pessoal do Death, o pessoal do Doom já é uma coisa mais densa, uma outra onda, né? Sim. Que também é bom, cara. Sim, também é bom pra caramba. Cara, eu tive um professor de bateria argentino chamado Damaso Cerruti. Pô, conheço, cara. Cara, ele veio dar workshop já aqui na escola. Ele ficou em casa, mano. O cara é muito gente boa, mano. Porra, senhorzinho demais. Foi um camarada que pegou a minha cabeça de músico, de baterista e fez puff. Cara, ele expandiu a minha cabeça filosoficamente em relação ao instrumento. Ele é demais. De uma maneira que, cara, assim, ninguém fez até hoje. E ele virava para mim e falava assim: Márcio, não é ruim você escutar rock and roll todo dia. O ruim é só escutar rock and roll. Então você traz isso para os estilos. Tu vai escutar Doom todo santo dia? Não, vai escutar um Kiss, vai escutar uma outra coisa. Entende o que está acontecendo ali. Sim, né? E vai ouvir um samba, vai ouvir um chorinho. Ô Márcio, você falou aí uma coisa muito legal. Eu ia fazer uma pergunta sobre o Kiss, mas vou fazer uma pergunta dentro desse tema aí. Você acabou de citar, explodiu a minha cabeça em termos filosóficos em relação ao instrumento. Como é que é isso? Como é que é um instrumento filosófico aí? Aonde que entra? Conta essa parada. É a questão do posicionamento em relação ao baterista. Assim. A bateria é um instrumento que sofre bastante preconceito. Já sofreu mais, mas ainda sofre um pouco. Não tem isso. É só deixar no fundo do palco que tá bem. Aquela piada do guitarrista, do pianista pro guitarrista, olha, Dó menor com sétima maior. Aí o guitarrista vira pro baixista, Dó menor. Aí o baixista vira pro percussionista, rumba. Aí o cara chegou, o baterista, vai levando aí. É bem isso aí mesmo. É horrível, né? Horrível. Mas não é só isso. Assim, ele tinha um exemplo lá de um anúncio que mostrava um cara tocando bateria, só a bateria e o cara, mas não tinha o rosto do cara. Como se eles quisessem trazer que o baterista é um cara que não tem identidade, que ele toca aquilo porque ele não consegue fazer outra coisa. E porque, bicho, não. Ele começou a mostrar as pessoas que estudavam e os grandes bateristas como Buddy Rich, John Morello, Max Roach, gênios da música. Eu até postei recentemente no meu Instagram um vídeo de uma série, um vídeo curto de uma série antigaça chamada The Saint. Chega uma menina pro pai e fala: mas eu amo ele, vou me casar com ele. Aí o pai vira para ela, isso tudo em inglês, vira para ela: mas ele é baterista. Ele só faz barulho. Se fosse um pianista, se fosse um saxofonista, ok, mas bateria? Então, esse é o pensamento que rola em relação ao instrumento. E isso foi uma coisa que ele bate logo de prima, assim, e fala: não é assim que funciona. Então ele foi nesse sentido que ele começou a me trazer coisas do tipo: você não é melhor quando é melhor que os outros, você é melhor quando você se supera. Ele tem essa coisa até no lance de compor para bateria, né? Ele até me deu de presente uns livros dele e tal, assim.
que eu sou guitarrista, né? Tipo, falando aqui, me revelando, ó, sou guitarrista, né? Mas eu participei com ele da oficina, que a gente trouxe, ele propôs que ele estava passando por aqui, daí a gente trouxe ele 2 vezes, cara. Pô, cara muito querido, muita gente boa. No meu aniversário ele me liga, cara, às vezes, pô, Marcelo, não sei o quê, como é que você tá aí? Ele tá em Florianópolis agora, ou ele voltou pra Argentina? A última coisa que eu soube dele é que ele tinha voltado pra Argentina. Porque ele me ligou um dia que ele tava em Florianópolis, falou, tô aqui, mas talvez eu volto, tenho um retiro lá, e ele fala tudo enrolado, né? Assim, é difícil de entender. E ele faz as piadas e eu não entendo às vezes as piadas que ele faz, daí eu dou risada e faz aquilo. Márcio, é tipo isso. Devagar, mas ele é engraçado. E daí ele tem bastante essa vibe, até no lance de compor, né, cara? Ele compõe só pra bateria, cara. A abordagem dele é totalmente vanguarda. Eu achei muito foda, cara, isso. Aí acho que toda essa preocupação que ele tenta, que você viu nele, dele te passar esse caminho, essa abertura da tua mente, assim, acho que é ele, tipo, colocando... É dele isso, sabe? É ele olhando além, cara. Sim. A gente tem um amigo em comum, que é baterista aqui também, o Wesley, o Barça, né? A gente chama ele de Barça, ele toca comigo também e tal. E a gente tem um trabalho junto também, fora do projeto Amish lá com o Goya, que é um projeto de improviso livre, a gente tem um trabalho de composição minha também, né? E agora na pandemia, ele tem uma doença bem foda lá, que ele não sai de casa, na pandemia ele tá isoladão lá. Então eu falei pra ele, cara, eu tô com um projeto pra gravar, eu gravei um monte de guitarra, um monte de camada aqui em casa, na escola, e mandei pra ele, falei, mano, bota o que você quiser aí. E cara, ele até falou assim, cara, eu acho tão legal fazer isso que você faz, porque eu não gosto de ter que tocar amarrado. Você fala, toca aí, a partitura é isso aqui, pá, a ideia é essa, faz. E ele tá mixando também, então a gente tá fazendo um trampo bem junto mesmo, assim. E eu acho que ele tem bastante esse pensamento aí, tipo, do Damaso, sabe, com relação à bateria expandir. E ele é um cara, assim, que a onda dele é mais free improvisation, mais música, mais jazz, essas coisas assim. Mas ele é um cara que, pô, gosta de Black Sabbath pra caramba, escuta outras coisas, toca pandeiro, sabe, estuda choro. Então é super legal isso, cara. Tipo, de você estar sempre, aberto, né? Cara, isso dele é fantástico. Outro ensinamento dele que ele virou pra mim e falou: jamais critique a música que o seu aluno gosta. Uhum. Não critique. Isso é a verdade dele naquele momento ali. Não critique. Isso, cara, é tanta coisa que eu trouxe dele, assim, é engraçado, mais filosoficamente até do que tecnicamente. Uhum. Porque eu fiquei pouco tempo com ele, assim, de aluno, porque ele logo voltou para Maringá, ele foi para Maringá fazer aquele curso técnico de bateria lá, e aí acabou que não voltou mais para o Rio, e aí eu meio que perdi o contato com ele. Mas ele, cara, assim, em relação ao instrumento, a abordagem filosófica do instrumento, ele foi inigualável, cara. Depois eu estudei com o Cássio Cunha, que é monstro, que foi o cara que me deu um up enorme em termos de técnica, em termos de instrumentista em si. Uhum. Então eu juntei os dois e falei, cara, essa unidade aqui tá fantástica. E deixa eu continuar essa vibe aí. E hoje você que é professor, aqui eu vou perguntar para os dois que são professores, né? Eu sou um humilde aluno, né, e um guitarrista por teimosia, não por habilidade. Mas assim, hoje você, no alto aí da experiência que você tem enquanto músico, você considera importante o aluno enxergar essa além do instrumento, né, o instrumento como... Que nem, né, essa coisa do lado filosófico, né? Você considera isso parte integrante do ensino do instrumento? Acho, cara. Eu acho fundamental você não só ensinar um instrumento, mas como você educar. Porque quando você ensina música, você também está educando. Então você tem que pensar um pouquinho nessa questão.
É claro que é difícil, eu estou num curso, eu estou dando aula para indivíduos, né? Não é uma sala grande com várias pessoas, é sempre individual. Então você tem que entender o aluno antes de tudo, ver que tipo de abordagem você vai dar, entender de onde ele vem, qual é o pensamento dele em relação ao que ele vive, a sociedade, tudo para trazer, tentar enxergar dentro dele o que ele precisa. Até quando ele senta na bateria, qual é a necessidade dele em cima do instrumento? Quando ele senta na bateria, o que ele precisa, não só em termos técnicos, mas o que ele precisa expressar. O que ele está querendo botar para fora ali. Então você acaba moldando um pouco a educação que você dá para aquele aluno de acordo com ele. É claro, você não pode abrir mão de determinadas coisas que são fundamentais para o cara ter um entendimento da linguagem. O que às vezes pode ser chato, varia para alunos, isso é lindo, para outros alunos isso é chato. Então, cara, é um equilíbrio danado, mas educar sempre deixando o aluno entender, você tá no teu momento do rock and roll, tá, beleza, mas estuda, começa, aí você mostra um Tears for Fears pro aluno que gosta de heavy metal. Aí ele vai, isso é horrível, tá, tenta tocar essa bateria aí. Opa, peraí, tem alguma coisa ali. Ele pode virar e falar, não quero, isso é chato. Beleza. Tentativa número 1. Não vai ser a última. Mas ele vai entender que, peraí, isso é difícil. Esse cara sabe tocar uma bateria. Então, os músicos estão fora do heavy metal também. Os caras são bons fora do heavy metal. E aí você começa a trabalhar nessa parte específica, quando o cara acha que o difícil é o bom, aí lá na frente você fala, tudo bem, mas você tocar um AC/DC no groove que o cara tira e tocar aquele chacumpão da bateria mais simples do mundo, mas com o balanço que faz você querer bater a cabeça e dançar e pular, não é qualquer um. Você pode fazer 2 notas e com 2 notas deixar o camarada na tua mão. E com 1000, às vezes, um cara não consegue. E até um exemplo disso é o próprio blues, né? Que a gente já falou em outros momentos, que é o 145, o troço mais óbvio do planeta. E olha a desgraceira que os caras fazem, e você tocar um blues bem tocado não é para qualquer músico. Não é para qualquer um, cara. Sim. Você estava falando, eu passei por isso, por esses exemplos assim, quando teve a onda do Dream Theater aqui no Brasil, né? Aí os alunos chegavam, eu já estava querendo tocar, eu sempre gostei de rock, cara, minha vida inteira, mas hoje eu me dedico mais a estudar música instrumental, né? Eu adoro, mas eu escuto os Deftones da vida, assim, gosto, eu escuto pra caramba. O Goya me conhece, ele sabe, eu escuto as coisas dos anos 80. Você vai escutar Cellar Darling. Vou ouvir isso aí. É bom? Bom demais. Massa. E daí, tipo, os alunos começavam a trazer rock, coisas de rock e tal, pra entender, tocar. E eu, legal, vamos tirar e tal. Daí começaram a trazer o Dream Theater. E começou só Dream Theater. Daí eu falei, é legal, é massa. Mas, isso que ele tá fazendo aqui, escuta esse disco do Yes. Escuta Queen's Reach. Escuta, que é uma puta banda, cara. Tipo, vai te mostrar outras coisas que não só o Dream Theater. Eu entendo que você gosta demais, é legal. Escuta Emerson Lake and Palmer, escuta os caras do jazz, eu falava. Porque tem muita influência, né? Aí você começa a entender coisas. Essas passagens aqui e tal. E daí isso, cara, foi um mega problema, eu lembro, na época, porque eu não tinha saco pra ficar ouvindo pra tirar coisas, sabe? Às vezes o aluno já chegava com as coisas tudo na mão e queria conferir uma coisa. Aí você ia lá e ouvia, queria entender o que estava rolando. Isso aqui, essa passagem aqui de 11 por sei lá quanto que os caras falam, os caras malucos, que é bom pra caralho, né? Legal, né? Aí, ele usa um riff que faz lá, frígio. Aí, beleza. O que é frígio? Isso aqui. Mas como é que toca frígio? Aí você vai tudo aquele... Aí que o cara saca. Entendi, sabe? Mas é mais ou menos o que você tá falando aí, cara. Porque, sei lá, daí acaba meio que... não endeusando, mas assim, acaba que tendo só aquela referência, que é do caralho.
Só que pra mim chegou num momento que eu já tinha escutado Yes pra caramba, eu já tinha escutado, sei lá, outras coisas que eu, quando chegou o Dream Theater, eu falei, porra, os caras são foda. Tanto que aquele disco Change of Seasons, por exemplo, eu acho foda pra caralho. Que é uma música só, o disco inteiro. Cheio de. Né? Foda demais. Só que eu não tinha paciência mais pra ouvir, cara. Eu já não queria. Eu já não tava nessa praia. Eu queria ir escutar as outras coisas. Hoje eu consigo sentar um pouco e ouvir um disco, pá, legal e tal, mas assim, na época, cara, foi foda pra mim. No caso do Dream Theater, se eu for escolher, eu prefiro ouvir o Liquid Tension, que eu acho muito mais legal do que o Dream Theater. Assim. É o Tony Levin, né? Pô, tô ligado. Monstro, né? E aí tem isso também, quando você mostra coisas novas, por exemplo, o aluno chega fissurado por Dream Theater, aí você mostra um Peter Gabriel pra ele. É um contraste, né? Mais simples, mas, bicho, ao mesmo tempo não é, cara. É verdade. Você tem que chacoalhar o aluno até para ele ter uma iniciativa que é a seguinte. Eu acho sempre complicado quando o aluno vem, eu quero tirar isso, eu quero tirar aquilo outro, eu quero... É importante, você ter isso também para o aluno, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar o aluno virar um papagaio. Ele tem que desenvolver a identidade dele como instrumentista. E aí, nem todos vão chegar nesse ponto também, porque você tem muitos que querem só brincar e vão largar em algum momento. Mas você tem que se preocupar com isso sempre, porque em algum momento o cara pode dizer, não, eu quero ser. E aí você vai ouvir o cara tocando, ele não tem nada de novo, ele não trouxe nada de novo. Por quê? Porque ele ficou imitando os outros o tempo todo. Sim. Isso é outra parte da educação que eu procuro dar para o aluno, né? Que é, cara, cria a tua música, vai escrever. Eu tenho algumas aulas que eu falo, faz o seguinte, pega esse fraseado aqui, você tem essa estrutura, desenvolve a tua distribuição, desenvolve o teu fraseado, vai buscar coisas que funcionam para você. E, cara, se ele chega num ponto em que ele descobre o som dele, meu trabalho tá feito já. Eu falo para eles, eu tô ensinando uma parada para vocês nunca mais precisarem de mim, cara. Exatamente. Não pode precisar de mim mais não, cara. Seguir o de vocês, mete bronca. Exatamente. E tem aquele livro lá que você, inclusive, recomendou para mim, O Ouvido Pensante, né? Como que é? Murray Schafer, O Ouvido Pensante. Do Murray Schafer. É muito bom, aquele... Eu gosto, me marcou muito o experimento da Máscara da Morte, né? Sensacional. É sensacional, que ele pega justamente uma classe de alunos que estão estudando música, aí pega uma máscara daquelas japonesas, né? E diz assim, o que isso traz para você? Isso é não sei o que, isso me dá medo, isso não, blá 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 e tal. Tá, me mostra isso no instrumento. Né? Mas como? É você que vai mostrar. É você que vai me dar... A sensação é dele, né? A sensação é sua. Eu achei fantástico essa experiência dele, assim. É muito legal. E acho que passa muito por isso, né? É a educação saindo da gramática, né? Você só aprende a escrever escrevendo. O academicismo meio que esquece um pouquinho essa onda toda acadêmica. Vamos sentir. Vamos fala, se expressa. E, cara, você tem que conhecer as regras para poder quebrar também, né? Então você tem que estar sempre com as duas coisas juntas ali. Assim. Porque o aluno também, ele vai pegar o clarinete dele, ele vai fazer uma escala, ele precisa conhecer a escala, ele precisa saber para onde ele vai. Que tensão ele quer dar? Uma menor harmônica ou ele quer fazer uma coisa mais alegre? Então mas o importante é a nota no lugar que ele acha que tem que ir. Que é foda, que a técnica chega um momento que te trava, né? Muita técnica te trava, te limita, cara. Você não sabe para onde vai mais. E aí não surge nada novo. É verdade. E é bom você fazer isso com a criança, porque a criança está ainda com as com os quadros um pouco em branco ainda.
Sim. E é engraçado porque a gente chegou nessa conversa falando de Kiss, né? Então, eu ia falar exatamente isso, cara. Night, né? Eu ia falar, olha o que o disco do Kiss fez na tua vida, cara. Um disco do Kiss tá falando, né? Fez olha aonde levou as criaturas da noite, aonde te levaram. Então, cara, engraçado, olha a sintonia aqui, cara. Nada é por acaso. Eu ia falar exatamente isso, cara. Como que a gente começou esse assunto, né? Que virou uma outra coisa que é importante pra caramba, porque a gente começou a falar de um disco que foi importante pra você, é importante, né, no momento da sua vida, e foi o disco que muito provavelmente fez você falar, porra, eu quero isso aqui, quero tocar, quero ser músico, né? E que hoje talvez você não toque nada do Kiss, pelo menos não com regularidade, mas é o que te trouxe até aí. Cara, bateu a cabeça. Olha só, né? eu há pouco tempo, eu vou até confessar isso. Isso tá até no YouTube, depois eu passo o link para vocês verem. Eu fiz um show cover de Kiss, eu era o Paul Stanley, maquiado, de peruca, tocando guitarra e cantando. Isso aí eu resolvi na minha vida. Caramba, cara. O nome da banda é Kiss My Ass, existe até hoje. Por causa da pandemia deu uma parada. Mas, bicho, é onde eu consigo tocar guitarra e cantar amarradão. Feliz da vida. Mas é aí que tá. E essa acho que é a ideia do bloco de discografia básica, que é como um disco pode influenciar você e como esse disco é importante de diversas formas. Um disco não é só aqueles 40 minutos que você está ouvindo de música ali. Isso, de repente, abre uma porta que muda uma vida, né? E acho que isso é o legal. A conversa foi ganhando um outro rumo, e até esse depoimento que você acabou de dar, né, que fez tem aí o seu cover de Kiss, mas veja, você resgatou uma coisa lá da adolescência, você resgatou, e como você falou, você resolveu, você fechou essa gestalt aí, né? Podia e não deixou de ser importante. Exatamente, mas é isso. Que é uma História, eu respeito essa história pra cacete. Assim. Podia ter pego, vou trazer o Close to the Edge, o Relay, vou levar o House of the Holy, Machine Head. Eu tenho uma santa trindade, né? Que é LED, Sabo e Purple. E eles se alternam na liderança, no lugar de Brahma, eles se alteram dependendo da época. Assim. Mas o Kiss, cara, ele é Cronos, ele é primordial, assim, ele é o que trouxe tudo, foi o que gerou todo o resto. Pô, massa. Vocês são mais velhos que eu, cara. Tipo, pelo que vocês estão falando por aí. Jogar na cara. Não, o Goya sempre fala disso. Eu falei isso com o Michel Leme também. Vocês são mais velhos que eu aí e tal. Não, mas é verdade, eu sou mais novo que vocês. Então, a minha adolescência foi nos anos 90, né? Eu sou de 82, então nos anos 80 eu era criança. O que eu lembro dos anos 80 era Caverna do Dragão, Jaspion e Jiraiya. E a Xuxa, que eu adorava. Então, assim... Isso eu também me lembro. E assim, quando adolescente, você começa a escolher mais coisas na sua vida, vamos dizer assim, né? E eu comecei a querer tocar guitarra, violão. Aí eu conheci aquele movimento grunge, o Nirvana, que eu adoro. Alice in Chains, que eu escuto até hoje. Eu tô tentando fazer o Goya ouvir mais. É bom pra caramba. Alice in Chains. Ouve o Dirt. Demais. Dirt. E eu lembro, cara, que... Pô, comecei a tocar guitarra, eu escutava essas bandas tipo Green Day na época, sabe? Sim. Que era punk que rolava, assim, né? Punk pop, né? E daí, quando eu escutei o disco... Isso daí que eu tenho que falar num outro podcast, mas eu vou só deixar uma deixa aqui. Quando eu escutei o Ten, do Pearl Jam, aí eu falei, porra, os caras fazem... Eu tava tocando guitarra e tinha uns solos enormes de guitarra, né? Eu falei, caralho, o que é as músicas tipo Nirvana com... sei lá, com solo enorme de guitarra, um monte de coisa e pá. Cara, aquilo me virou de um jeito. Da mesma forma que eu escutei um disco do Bad Religion, cara. Que eu adoro. É uma banda punkzona, né?
Mas, cara, é super bem feito. Tem umas músicas que tem umas guitarras com um monte de coisa legal. E eu falei, olha só, cara. E isso foi muito marcante. Eu acho que foi a mesma sensação que você teve ouvindo o Kiss lá, pra mim, quando eu falei, cara, guitarra é um negócio que vai muito além dos acordes que eu sabia fazer, do Green Day ali, que eu gosto, acho legal e tal. Pra época, pra mim, era super importante. Eu chegava na aula pro professor e falava assim, eu quero tirar essa música aqui, ó, do Duke lá, aquelas, sim, sabe, o famosão, né? Tocava toda a música, daí ele, cara, mas você já tirou, só vou corrigir aqui, pá, faz assim, faz assado, beleza, e é isso aí. Então quando eu ouvi o Ten, aí eu falei, cara, guitarra dá pra ir muito mais além que isso aí, cara. Daí e, pô, é um puta som, cara. Todas as músicas que todo mundo conhece tá lá, né? Tem um descasso, cara. Sim, né? E daí eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não vou falar desse disco aqui, que o assunto é o disco do Kiss, e eu acho que a gente já tá meio encaminhando para um final aqui também. Mas eu só quis jogar para instigar o ouvinte aí, quem sabe para a próxima tem o Ten do Pearl Jam. Ô, Márcio, cara, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, cara. Sempre bom ter. Você tem que vir mais vezes, cara. Só chamar que eu compareço. Goia, você quer dar mais recados aí? Daí a gente abre pro Márcio dar mais uns recados dele aí, deixar contatos e outras coisas. Então. Pode falar mais, não sei. Eu acho o patrono desse bloco, que para mim você saber ouvir música vai fazer você um músico melhor. E se você não quer ser músico, ouvir música vai fazer você uma pessoa melhor. Então a gente está trazendo pessoas de gosto mais variado, né, do jazz ao rock, música popular brasileira, tudo, porque são coisas que vão fazer você pensar, né? Então acho que o essencial é isso. Meu recado para o ouvinte é: ouça mais música, permita que a música entre na sua vida, vai deixar você uma pessoa mais maleável, mais palatável, mais agradável em todos os sentidos. Sim. Por mais que você queira ouvir só death metal, thrash metal, sabe Deus o quê, você ainda assim vai ser uma pessoa melhor do que uma pessoa que não ouve música. Uma pessoa que não ouve música é uma pessoa triste, né? E a música está aí para preencher nossa vida e dar um sentido para ela. Das artes, talvez seja a que toca mais profundamente a alma do ser humano. Massa. E o importante, cara, pesquise coisas novas, saia um pouco do que estão te oferecendo já mastigado, né? Vai buscar, você tem ferramentas espetaculares aí para buscar som novo, não precisa ser famoso nem nada. E aí eu traço até um paralelo em relação a um instrumento, você aprender música. Você não precisa querer ser músico para aprender um instrumento. Isso também vai fazer uma diferença danada para você. Eu tenho alunos de 60 anos, assim, que, cara, faz uma diferença danada em relação ao trabalho cerebral que você faz, coordenação, principalmente na bateria. Não precisa querer ser músico. Aprenda um instrumento, você vai ver que diferença vai fazer na tua vida. É verdade, com certeza. Pô, massa, gente. Sempre bom. Marcelo, obrigado, cara. Não, Marcelo, valeu. Muito bom, cara. Muito legal o papo.